Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, e hoje eu quero falar para vocês sobre capitalismo comercial. A gente falou na aula passada de alguma das origens do capitalismo, e agora eu quero falar para vocês a primeira fase dele, essa fase comercial, baseado no comércio marítimo que surgiu ali no século XVI. Então vem comigo. Bom, pessoal, a gente tinha terminado nossa aula falando sobre mercantilismo, né? Que é aquela descoberta das rotas para a Ásia e para a América, fez com que alguns países monopolizassem o comércio da seda, da porcelana, das especiarias, do açúcar e tudo mais. Então, é nesses países que saem na frente nesse processo de expansão marítima que começa o mercantilismo, né? Lembra das características? Balança comercial favorável, ou seja, exporta mais do que importa e também acumula ouro. Tá? Com o passar dos anos e o desenvolvimento da economia, os economistas falaram: olha, não é ouro que faz um país ser rico, mas é esse ouro investido, ou seja, é trabalho, é produção, é desenvolvimento. Ouro no cofre não gera mais dinheiro. Então é melhor você pegar esse ouro e investir ele. Mas isso é assunto para a próxima aula. Vamos continuar trabalhando com mercantilismo aqui, beleza? E é nesse cenário que nós temos o surgimento da burguesia. Então lembrem-se, né? Nós tínhamos lá os nobres e os servos. A burguesia é quem? Essas pessoas que conseguiam ganhar dinheiro com o comércio, que eram desde pequenos vendedores até pessoas que conseguiam financiar as grandes navegações. Eu falei para vocês, né, a gente acha que o rei da Idade Média ele era uma pessoa rica, cheia de tesouro. Na verdade, a riqueza estava mais ligada ao quê? A posse, a você ter terras, não necessariamente ter dinheiro ou ter ouro. Então, isso de você ter ouro, de você ter dinheiro, está mais associado ao surgimento dessa burguesia mercantil que fez uma fortuna com o comércio. Tá? Muitas vezes, essas pessoas elas tinham mais dinheiro do que os reis. Inclusive, se a gente pegar o cenário ali da Revolução Francesa, não sei se vocês já estudaram isso em história, o que acontece na Revolução Francesa? A burguesia ela tinha dinheiro, mas não tinha poder político. O rei ele não tinha dinheiro, mas ele mandava em tudo porque era um monarca absoluto, um rei absoluto. Então, esse surgimento da burguesia acontece nesse período. A gente tem ali também a reforma protestante, depois a contra-reforma. A igreja vai deixar de considerar pecado a usura. Então, as pessoas elas vão conseguir investir dinheiro ou emprestar dinheiro a juros e gerar mais dinheiro ainda. Nesse cenário, então, surge essa nova classe, a burguesia. Tá? Então, essa burguesia ela é muito importante para aquele primeiro passo do capitalismo. Lembra que eu dei a aula de educação financeira falando de valor de uso e valor de troca? Que até tempos atrás as pessoas utilizavam valor de uso, ou seja, eu quero essa coisa porque eu vou usar ela. Quando você passa a ter valor de troca e, sobretudo, parar de usar mercadoria e usar dinheiro, você consegue acumular esse dinheiro. Não é com uma mercadoria que você vai deixar estocada lá e ela pode estragar e você não vai conseguir repassá-la para frente. O dinheiro não, ele vai ficar guardado lá. Então, isso aqui que a gente chama de acumulação de capital surge nesse período, porque é quando as pessoas elas conseguem guardar dinheiro, acumular dinheiro para ou fazer mais investimentos depois, ou para abrir fábricas no futuro. Né? Enfim, pegar esse dinheiro e conseguir investir ele, acumular dinheiro para gerar mais dinheiro. Isso aqui, pessoal, é fundamental do capitalismo. Se você não consegue acumular dinheiro, você não consegue fazer mais dinheiro. Tá? É nesse período também, pessoal, que a gente tem a divisão do trabalho. Lembrando, né, ninguém inventa a divisão do trabalho. Ela simplesmente surge nas fábricas não, né, nas corporações de ofício. Que é a ideia de cada etapa da produção vai ser realizada por uma pessoa. Então, a famosa trecho do Adam Smith no livro A Riqueza das Nações, ele cita, por exemplo, a produção de alfinete. Ele fala, uma pessoa vai cortar o arame, vai dobrar, vai afiar. Olha o trabalho que ela não vai ter. Agora, se uma pessoa corta o arame, a outra só dobra, a outra só afia, eu consigo aumentar a minha produção muito mais. E é nesse cenário aqui
que a gente tem esse aumento da produção. Lembrando, aqui ainda era tudo manufaturado, feito com as mãos, tá? Nada de máquina. Mas agora você consegue produzir mais. Se você consegue produzir mais, você consegue vender mais também. E aqui, pessoal, associando aqueles fatores que eu falei no final da última aula, né? Quais foram as mudanças que aconteceu durante ali o fim da Idade Média e início do Renascimento? Êxodo rural. As pessoas elas saíam do campo para ir para a cidade. Você teve que adotar técnicas melhores de produção no campo para conseguir abastecer as cidades, mais pessoas na cidade, mais pessoas trabalhando nessas oficinas e nessas fábricas, nessas corporações de ofício, produzindo mais, mais pessoas conseguindo comprar, e isso vai gerando um ciclo de compra e venda. Isso aqui é fundamental para o capitalismo. Para o capitalismo funcionar, ele não pode depender de que as pessoas não ganhem dinheiro. Todo mundo tem que ganhar dinheiro para que ela continue consumindo e que essa roda da economia ela não estraçalhe. Por isso que no cenário de crise, o que as pessoas mais, os bancos sobretudo, né, falem, as pessoas elas têm que continuar comprando, porque se no cenário de crise as pessoas deixam de comprar, essa crise ela vai se acentuar ainda mais. Tá? Então a divisão do trabalho ela acentuou a produção e a existência de dinheiro permitiu com que as pessoas comprassem mais produtos. Tá? E aqui, pessoal, mas esse cenário dos burgos, dessa população que vai viver nas cidades, acontece na Europa. Na América, a gente tem um outro cenário completamente diferente. A gente vai ter aqui as colônias, né, a colonização. E ela surge através de dois modelos muito característicos. O primeiro modelo é o modelo de exploração, que é o que aconteceu no Brasil. Os portugueses chegaram aqui, primeiro extraíram pau-brasil, depois começaram a plantar açúcar, extraíram ouro. Então a ideia é, a metrópole vai explorar no sentido de trazer coisas, buscar riquezas. Então essas riquezas são a cana-de-açúcar, melhor, o açúcar já produzido, ouro, matérias-primas, pau-brasil para fazer tintura. Isso aqui, pessoal, é uma balança comercial para Portugal muito favorável. Aliás, o Brasil pertencia a Portugal, então simplesmente ele retirava a riqueza daqui, nem pagava por isso. Em Portugal, essa mercadoria, essa matéria-prima era trabalhada e revendida para os outros países. Então eles importavam, levavam pau-brasil, exportavam tinta para tecido. A única coisa que o Brasil fazia aqui mesmo era a cana-de-açúcar. Tá? Então, nesse cenário de colônia de exploração, é muito difícil você acumular riqueza, porque a riqueza está sempre escoando para os outros países, sempre escoando para a metrópole. Aqui, você não gera uma burguesia, não tem como você fazer uma burguesia aqui. A pessoa conseguia um pouco de ouro, esse ouro ia para Portugal. Produzia açúcar, ia para Portugal, Portugal distribuía e ficava com o dinheiro. Pau-brasil, Portugal distribuía e ficava com dinheiro. Então, nesse cenário que aconteceu no Brasil, era extremamente difícil você acumular dinheiro, logo é muito difícil você fazer aquele primeiro passo do capitalismo, que é a acumulação de capital. Tá? Mas isso não ocorreu em todos os lugares. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, ocorreu um fenômeno que é colônia de povoamento. Por que povoamento? Primeiro, né, as pessoas eram colônias da Inglaterra, as pessoas que foram para a Inglaterra, eles eram colonos expulsos da Inglaterra, então a ideia deles não era enviar riquezas para a Inglaterra, era um lugar para eles morarem. Então, eles tinham a ideia de desenvolver aquele lugar. O Brasil não tinha essa ideia. Então, durante muitos séculos, a ideia do Brasil, aliás, o plano de Portugal para o Brasil era extrair o máximo de riqueza possível. Nos Estados Unidos, não. Você tinha essa ideia de desenvolver o lugar. Outra coisa, a princípio, os Estados Unidos ele não oferecia nenhuma grande riqueza. Não tinha como você plantar açúcar, você não encontrou ouro com facilidade. Então, não existia motivos para explorar os Estados Unidos, a não ser o sul dos Estados Unidos. Então, a gente está acostumado, não sei se vocês já assistiram, mas creio que já, alguns filmes de escravidão nos Estados Unidos. A gente vai ver que o lugar que utilizava a mão de obra escravo
era ali Flórida, Mississippi, Nova Orleans, ali a região sul dos Estados Unidos, próximo ao México. Era uma região um pouco mais quente, era uma região onde você conseguia plantar algodão, que era a matéria-prima utilizada lá nas fábricas da Inglaterra e era muito importante. Então, lá no sul dos Estados Unidos, a gente teve uma escravidão muito parecida com a do Brasil, se não pior, mais agressiva, mais violenta. E hoje você consegue ver os índices de riqueza das regiões dos Estados Unidos. A região mais rica é o leste, a costa oeste, perdão, ali perto de São Francisco, mas por conta da tecnologia, porque ali é o polo de Amazon, de Facebook, de Tesla, de um monte de empresas de tecnologia. Uma parte ali ao norte, em Boston, em Nova York, que são centros financeiros, Chicago. E uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos é onde? A região sul. A região sul, onde teve escravidão, onde demorou mais para você ter esse processo de acumulação de riqueza. Por quê? O fazendeiro dono de escravo, ele tinha riqueza só para ele. Ele não distribuía riqueza para os seus escravos, não tinha esse processo. Se você concentra a riqueza numa só pessoa, quem está trabalhando não vai comprar. Se ele não compra, o sapateiro não vai conseguir vender, o alfaiate não vai conseguir vender. Por isso que a riqueza ela tem que ser distribuída se você quer que a roda da economia gire. Se uma pessoa só acumular todo o dinheiro, como era o caso dos fazendeiros dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, essa riqueza vai ficar centralizada, ela não vai conseguir se espalhar. Mas no norte dos Estados Unidos, a gente teve esse fenômeno, então, de colônia de povoação, ou de povoamento. Então lá, quem foi para lá, tinha ideia do quê? Olha, eu não quero voltar para a Inglaterra, eu quero morar aqui, eu quero desenvolver esse lugar. Não tinha escravidão, então logo as pessoas conseguiam comercializar entre si, cada um gerava a sua riqueza da maneira que conseguia, ou vendendo a força do seu trabalho, ou através de empréstimo, ou sendo dono de alguma coisa, fazendo um negócio. Então lá o modelo foi diferente do que nós temos no Brasil. Tá? Só para finalizar essa aula, pessoal, isso aqui não é motivo para a gente pensar que o Brasil é um país pobre, porque a colônia aqui foi de exploração, porque o nosso ouro foi todo para Portugal. Não. Tem países que passaram por processos semelhantes e 50 anos conseguiram transformar isso. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração esses fenômenos. A gente consegue perceber, mesmo nos Estados Unidos, um país extremamente rico, o lugar mais pobre é o lugar onde essa riqueza não era distribuída, onde tinha escravos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!